Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Marechal Deodoro, Geraldo Lessa. Eu tenho comigo aqui no dia de hoje a minha colega de bancada, jornalista Natália Barros. Seja muito bem-vinda, Natália. Seja muito bem-vindo, secretário Geraldo Lessa. Obrigado. Secretário Geraldo, a gente tem acompanhado que o desemprego, de um modo geral, tem sido um grande gargalo dos municípios alagoanos, do estado de Alagoas como um todo, do nosso Brasil. Como é que você vê, traça esse paralelo da questão da geração de emprego, de renda, do atual cenário que vivenciamos no nosso estado, no nosso país? É realmente um problema que, na realidade, no quadro nacional, ele já apontou gráficos muito mais pessimistas e nos preocupou, de forma geral, muito mais do que os números que nós temos hoje. E eu diria que, particularmente em Marechal, em função da sua vocação para a atividade econômica, em função da sua multiplicidade e versatilidade, ou seja, Marechal tem um polo industrial de altíssimo nível, tem uma vocação turística arrojada, tem um potencial ambiental de alto nível, um patrimônio histórico singular, eu diria que no Nordeste, considerando, inclusive, os destinos com mais tradição, os destinos mineiros, baianos e mesmo os cariocas e fluminenses. A nossa situação é uma situação um pouco privilegiada em função do esforço e de uma estratégia que tem sido adotada por nós, né, estando à altura dessa vocação e do investimento que nós fizemos no trabalho direcionado para a atração de novas, para a implantação das novas empresas em Marechal e na capacitação do nosso pessoal. E o mais importante e estratégico é a ocupação com o deodorense, ou seja, no passado nós tínhamos um aproveitamento em função, sobretudo, do despreparo, do problema educacional, enfim, nós tínhamos um aproveitamento de 10%, 15% da mão de obra local. Nas últimas seleções que nós fizemos com as empresas, nós atingimos 100% nas três últimas seleções. Inclusive, secretário Geraldo, a gente tem acompanhado dados do CAGED, a gente tem visto o avanço, né, de números de empregos formais no estado de Alagoas. Agora, no mês passado, foram mais de 3 mil postos de trabalhos gerados. Como é que está essa situação, especificamente lá em Marechal Deodoro? Seguramente, Marechal Deodoro contribuiu muito no crescimento desse dado positivo, desse número, dessa estatística positiva do estado de Alagoas, em função desses esforços, em função da implantação dessas empresas. Agora, a ampliação do polo, que futuramente já estará em plena funcionalidade, essa nova expansão tem início agora nos próximos meses, e do nosso condomínio industrial, que nós inauguramos com esforço grande da Prefeitura, instalação de empresas, e estamos com quase 100% de pessoas jurídicas instaladas no município. Isso tudo tem sido uma alavancagem enorme. Paralelo a isso, repito, é muito importante o que nós estamos fazendo lá no aspecto, seja no programa educacional, o programa geral, curricular, etc., seja na ação específica de capacitação e de elaboração de novos profissionais adequado à vocação e ao chamamento do que nós estamos fazendo e produzindo em Marechal Deodoro. E aí, secretário-geral Natália, a gente imagina muitas vezes Marechal Deodoro, ali a Praia do Francês, o mar, a praia, os bares, né? E aí o Geraldo está falando uma coisa importantíssima, que é desse polo industrial e, aspas, dessa nova vocação industrial do município. Capacitar, eu acredito que deve ser um dos grandes legados, uma das grandes alternativas para a geração de emprego, principalmente a partir de agora. E aí, como é que você vê, Geraldo, esse novo cenário, essa nova etapa para a economia de Marechal Deodoro, ampliando essa questão, vamos dizer assim, desse espaço da indústria, do comércio local e capacitando esses jovens, essas pessoas para ingressar no mercado de trabalho? Essa tem sido... Ao analisarmos, esse quadro é um quadro nacional, não é um quadro particular, nem regional, nem mais particularmente do município de Marechal Deodoro. Nós sabemos que o problema do despreparo, o problema
como é que eu chamo, da insuficiência Da falta de capacitação. dos programas educacionais, das redes de ensino, da extensão desses programas e a limitação desses programas, na realidade, é um grande limitador de absorção de mão de obra. A gente verifica isso, uma das grandes queixas do setor produtivo é a incapacidade para poder ocupar espaço, sobretudo hoje que a produção está toda ela montada em cima de tecnologia. Você tem hoje um arsenal de investimento muito grande, o que exige muito mais habilidades por parte dos postulantes e dos futuros, né? As futuras mãos de obras que serão aproveitadas nessas atividades, precisa muito mais especialização. Isso precisa cada vez mais de investimento nessa área. É isso que essa tecla que lá o tempo inteiro nós estamos batendo, por uma razão muito simples. A nossa vertente de crescimento ela é absolutamente vertical. Você tem hoje, em Maceió, uma limitação do ponto de vista de expansão urbana por conta da condição geográfica e do esgotamento limitador que já não permite que se faça muitas variações, né, na acomodação dessa organização urbanística da cidade, da capital. E nós temos Marechal Deodoro, com todas essas características virtuosas, você tem uma diversidade ambiental de uma riqueza incomum, você tem um patrimônio histórico fantástico, uma beleza plástica que favorece o turismo e essa latente vocação para a instalação das grandes, pequenas e médias indústrias no estado de Alagoas. Olha, nós estamos a 9 quilômetros do Porto de Maceió. Muito pertinho. Nós estamos a 20 e poucos quilômetros do aeroporto de Maceió. Nós estamos ao lado, né, da capital, nós estamos a 9 quilômetros. Você atravessou a ponte, nós estamos em Marechal Deodoro. Então, essa virtuosidade, esse conjunto de virtudes que Marechal Deodoro oferece, que, aliás, a natureza, a geografia, né, e a sua vocação impõem, faz com que essa tendência e essa vocação nossa tenha esse gráfico vertical de crescimento. Nós somos hoje a terceira arrecadação do Estado. Eu diria que é uma frase que, enfim, vai ser adotada no futuro, que o portão de entrada do desenvolvimento econômico do Estado de Alagoas é Marechal Deodoro. Os números já mostram isso, né? Cada vez mais isso vai se consolidar. Aproveitando esse gancho, né, da natureza, do espaço em que fica localizado o município de Marechal Deodoro, falando então do turismo, né, que é uma grande força ainda. E aí, secretário, como é que está sendo o trabalho assim, de melhorias, de capacitação para esse setor, né? Pensando principalmente agora, a gente já está seguindo aí para um caminho da alta temporada. Nosso estado é um estado que o turismo tem o ano todo, mas, claro, né, nesse período aí de final de ano, outubro, novembro, final, né, dezembro, tem essa movimentação muito maior. Então, como é que está sendo também o fomento para essas capacitações também nesse setor? Eu digo isso muito à vontade, porque a minha chegada ao município de Marechal Deodoro se deu em dezembro de 23, ou seja, eu terminei um ano do mandato anterior, do Cacau, que fez uma grande e arrojada gestão, e continuamos agora num trabalho nessa mesma direção para consolidar e afirmar outras metas que nós temos em mente. Então, eu falo isso à vontade porque 7 anos de governo eu não estive presente e foram 7 anos de muito investimento em Marechal Deodoro. O turismo, em última análise, ele é um produto que você coloca na prateleira e ele vai concorrer com outros produtos. Para que você dote um destino e ele tenha a capacidade de seduzir o mercado, é preciso que esse destino tenha qualidades. Ele tem uma agenda gastronômica interessante, ele tem uma agenda cultural, e aí nós temos o centro histórico, né? E todo o nosso arsenal de músicas e etc. em Marechal. Nós temos uma beleza plástica, lagunar, oceânica, incomum, enfim, essas virtuosidades todas. Esses últimos anos, os 2 anos do Cacau, e esse ano que consolida, esse ano que vai concluir agora com o nosso Bocão, tem sido muito de tentar estar à altura de toda essa virtuosidade geográfica que nós temos. Isso foi feito. Marechal Deodoro, todos nós aqui conhecíamos no passado,
que era uma coisa assim muito incipiente. Era uma praia muito bonita, com zero infraestrutura. Marechal Deodoro hoje é um destino, aliás, o Praia do Francês hoje é um destino que comparável a outros destinos parecidos, como no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, que se presta exclusivamente a isso. Nas proporções devidas, é um pouco Búzios, é um pouco Pipa. A transformação urbanística, todo o código de postura que foi desenvolvido ali dentro, todo o arsenal de regramento para empreender em Marechal, todo um conjunto de preocupação para que para que o francês, me perdoe, Marechal por consequência, para que o francês tivesse a capacidade de estar à altura dessa beleza plástica que ele oferece. Então, nós temos hoje um destino, que é a Praia do Francês, que, enfim, não precisa de investimento na divulgação. Os visitantes, quando saem tão encantados, como nós já sabemos, pelas razões. Ela se vende, e com a estrutura em que o poder público municipal, desde o governo anterior a esse governo, vem desenvolvendo com organização no espaço de mercado, de oferta de artesanato, tudo isso de forma organizada. Os restaurantes, bares, todos organizados, as ruas, toda a parte urbanística definida, com as barracas, com, enfim, um regramento perfeito. E, para concluir, nós temos uma profissional de altíssimo nível lá, que já tem uma experiência, inclusive, nesse setor, no setor do turismo. A Cláudia Pessoa, que já vem do setor privado, que já esteve no setor público prestando serviço relevante ao município de Maceió, passou pela Barra de São Miguel e está lá dando uma contribuição riquíssima a esse setor. E, Geraldo, e como é a Secretaria Estratégica, porque não é uma secretaria apenas de emprego, mas de desenvolvimento econômico, sobretudo, como tem sido esse diálogo com outras pastas, por exemplo, com a Secretaria de Turismo, como tem sido essa relação junto com os demais comandos do Executivo de Marechal? É muito boa. Eu acho que a vocação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por consequência de trabalho, enfim, e, por consequência, atender socioeconomicamente os deodorenses e o seu habitat, o seu município, né? Trazendo os recursos para que se possa se investir nas suas obrigações básicas, né? Ou seja, a prefeitura possa fazer, o poder público possa fazer esse investimento. É um trabalho de planejamento e um trabalho de articulação institucional, que implica em fazer interfaces permanentes com todas essas áreas, como a área de turismo, que a facilidade é plena, sobretudo porque há muita identidade programática, né? E, enfim, no caso específico, no exemplo que eu acabei de dar, do turismo com a Cláudia. Mas, fora do município, nós precisamos muito de articulação institucional. Nós precisamos da Secretaria do Trabalho para poder desenvolver programas e dar sequência a um trabalho de investimento na área social que a Prefeitura faz através da Secretaria de Desenvolvimento Social e valorizar essa capilaridade. Hoje a Prefeitura tem uma capilaridade gigantesca, enorme, e a gente precisa da estrutura que a Secretaria do Trabalho do Estado pode nos oferecer e vem oferecendo, é uma parceira que vem contribuindo nesse esforço. O ano passado nós fizemos mais de 1.000 e poucas capacitações, e essas 3 últimas que nós citamos aqui, seleções que nós fizemos, e que 100% dos selecionados foram deodorenses, que é um recorde pleno, é o que todo destino municipal quer, que não haja, enfim, que haja o benefício, que o benefício fique dentro, evidentemente, dos seus limites. Então, em última análise, quer dizer, o nosso trabalho é muito esse. Nós conseguimos de articulação, de planejamento e de articulação institucional. No JAR, nós temos uma representação no JAR muito expressiva. Nós estamos lá com o Cine, temos uma sede, só existe sede do Cine em Maceió, em Arapiraca e em Marechal Deodoro. Nós temos a sede do Cine. Nós temos ali um programa com o Banco do Nordeste de desenvolvimento e de financiamento para todos os setores produtivos
do município. Esse assunto que eu ia entrar, Geraldo, principalmente tratando... E só para concluir, diria o seguinte, que esse é o trabalho de articulação institucional, um trabalho que nos permite fazer e trazer apoio, buscar apoio, enfim, seja no campo estadual e internamente nas interfaces que nós fazemos com outras secretarias, como o exemplo do turismo. E aí, Geraldo, justamente sobre essa questão desse fomento, como é que está se colocando a questão para o micro, para o pequeno empresário lá em Marechal Deodoro? Nós temos, por exemplo, a Desenvolve, que é o Banco de Fomento do Estado, tem o Banco do Nordeste. Qual é a relação da secretaria hoje com esses bancos, com essas instituições de fomento junto ao pessoal que quer empreender lá em Marechal Deodoro? Essa pergunta é interessante e requer um pouquinho mais de tempo, porque eu vou ter que remontar e fazer uma trajetória, vamos lá atrás, né? Nós apresentamos um plano de trabalho para o Banco do Nordeste, que hoje, e aí é um parênteses, eu posso fazer essa análise comparativa com experiências de décadas, né, anteriores. Eu acho que hoje o Banco do Nordeste tem linhas de créditos extremamente oportunas e que, efetivamente, elas se prestam a alavancar, a desenvolver e cumprir programas sociais sem paternalismo, voltado para a produção e para cumprir as obrigações, seja individual dos CNPJs e dos empreendedores, seja coletivamente dos setores ou segmentos. Eu atesto isso e foi isso que nos motivou, pela oportunidade que nós tivemos de ter acesso às taxas de juros, o grau de exigência. Esse foi um grande problema histórico, né, do Nordeste. A gente exigia um esforço financeiro, né, que se exige no Sul, no Sudeste, com a poupança que o Nordeste tem. Quer dizer, nós tínhamos uma prática no passado que só permitia poucos privilegiados empreender, porque tinha a capacidade de oferecer garantias que está longe do alcance do médio, do pequeno e do micro, que é onde nós queremos também e, sobretudo, alcançar. Que aí o programa, a gente tem que fazer com que esse programa tenha essa abrangência, essa magnitude de trabalhar essa vocação empreendedora que é nacional. As carteiras de trabalho e os ganhos e essas garantias hoje estão seduzindo poucos. Existe hoje uma vocação já verificada em todas as pesquisas que o indivíduo quer empreender. E nós estamos, em função desse cenário, nós estamos motivados, e aí foi o que nos motivou a apresentar um plano de trabalho para o Banco do Nordeste, num município com essas características e virtuosidades que acabamos de dizer, que cresce verticalmente, para que nós pudéssemos estar à altura dele, potencializando e investindo do micro, da cocadeira e do artesanato, a mais complexa e sofisticada indústria que esteja implantada ou que venha a se implantar em Marechal. Aí nós estamos com essa abrangência. Só que esse programa não é um programa só de oferta. O banco tem dificuldade de se comunicar e fazer com que a população, individual e coletivamente, tenha conhecimento do que ele pode oferecer. Mais do que isso, individualmente, o empreendedor não consegue cumprir as regras que são necessárias para que você se habilite. As burocracias. Seja o enquadramento, seja a elaboração do projeto e a tramitação. Isso precisa de um assessoramento de nível superior para que faça todo esse enquadramento e torne essa vocação e essa pretensão numa realidade e que ela alcance esses recursos, que esses recursos sejam os alavancadores e materialize esse desejo e esse sonho de empreender dentro das vocações que essa localidade pode oferecer e oferece. E essa é uma das orientações que nós estamos fazendo. Inclusive dizendo, esse aqui é o melhor caminho, essa vertente, esse segmento ou esse setor é o melhor setor. Não se aplica esses recursos aqui, é melhor para a contabilidade, é melhor para o marketing, é melhor para a estrutura interna. Então, o que é que nós estamos fazendo em paralelo? E isso é muito importante para o banco. Se eu tiver credores, se eu sou credor e tiver devedores com melhor capacidade, melhor estruturado, meu risco é muito menor. E aí é onde está o nosso plano de trabalho e ação em conjunto, que eu acho que vai ser um caso, essa é a nossa expectativa, nossa e do banco, vai ser um case
regional, um case para o Nordeste. Nós vamos apresentar uma estrutura que vai trabalhar junto com o empreendedor todas essas etapas. Qual é o empreendimento, qual é a melhor oportunidade, como faz o enquadramento, como investir esses recursos, elaborar o projeto e mais, que é importante, tramitar, monitorar a tramitação desse projeto dentro do banco. Isso vai garantir que nós tenhamos uma performance muito maior, um índice de aproveitamento quase que pleno. Um assessoramento, vamos dizer assim, personalizado. Personalizado, perfeito, individual e coletivo. E vamos, com isso, convocar as entidades setoriais, as associações, os sindicatos, as cooperativas, o que seja, para apresentar para aquele setor se tem essas melhores linhas de créditos, que são essas e aquelas. As diretorias tomam conhecimento, convocam os seus associados e nós vamos fazer essa reunião com os associados e vamos também particularizar, vamos atender um a um. E vamos para o campo. Vamos, através da capilaridade que eu me referi há um pouco atrás, que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz um trabalho que me impressiona muito positivamente. E que é muito importante. E como diria, nos grotões. Os grotões têm talento, têm vocação, tem gente querendo empreender. E trabalhadora não precisa dizer, né? Eu queria só mais um tempo, que é o seguinte, nós fizemos um programa com o Banco do Nordeste, quando não se falava em energia fotovoltaica, isso foi no final de 90 para 2000, enfim, e muito difícil você colocar energia nas comunidades remotas. Primeiro, pelo custo de transmissão, que a linha é muito cara, e até porque o consumo era menor do que o custo da emissão da nota de cobrança. E nós fizemos um programa no estado de Alagoas para 4.000 e poucas famílias, com o Banco do Nordeste financiando os equipamentos e gerando o local para as comunidades e para um indivíduo que às 18 horas ia dormir e acordava quando o sol nascia, não tinha acesso à informação, era gás, cheirando, né, respirando, aliás, o ar poluído do gás querosene, aquela coisa toda, o custo mais elevado, quem podia tinha bateria, pilhas, é um custo muito mais baixo. E nós transformamos, com um trabalho parecido de assessoramento, transformamos esse indivíduo, que nunca foi uma agência bancária, nunca pisou numa agência bancária, transformamos esse indivíduo em um tomador de recursos. Sabe qual foi o índice de inadimplência? 0. Porque essa gente que é trabalhadora paga. Honra seu compromisso. Honra seu compromisso. E Natália, aquela coisa que o Geraldo está colocando aqui muito bem é investir no capital humano. Isso. A partir do momento que você investe no capital humano, você tem esse retorno monetário, você tem essa honradez com as contas, enfim, isso é uma prática que a gestão pública deveria tomar como exemplo. Pois é, e trazendo tudo isso também, né? A gente fala de desenvolvimento, a gente fala também de tecnologia, né? A tecnologia ela é extremamente aliada ao mercado de trabalho, a esse desenvolvimento, ligada diretamente às pessoas mesmo, que é esse assunto inteiro que a gente está falando. Como é que o município, como é que Marechal Deodoro também se prepara nesse sentido? Como é que essa alinhar mesmo tecnologia com pessoas, com programas, como é que está funcionando para vocês lá no município? Está funcionando muito bem e com uma preocupação muito grande, que a tecnologia venha como um aliado, multiplicador de esforços, para poder fazer com que esse elemento, esse capital humano, que é um capital fantástico, transformador. Quem transforma, quem usa e quem elabora e dá utilidade e consequência à tecnologia é esse indivíduo. Esse indivíduo assessorado, a capacidade e o potencial de crescimento e a multiplicidade criativa desse indivíduo é um negócio absurdo. Então, nós estamos trazendo com programas de inovação, muitos programas de inovação lá, seja na área de turismo, enfim, na parte de tecnologia e de implantação de empresas, elas hoje já operam com o máximo de tecnologia ao seu alcance. Mas todo o sistema, hoje, da própria gestão e da administração, é invejável. É todo um sistema que a gente já trabalha com uma possibilidade de enxergar o todo da administração pública, fazer esse trabalho que a gente estava falando, essa sinergia, esse trabalho de articulação interna com
com mais precisão, errando menos, porque o erro faz parte desse processo de crescimento e de melhoria. Mas a gente tenta errar o mínimo e a tecnologia ela é muito importante para isso. O Marechal agora tem dado, o francês tem dado um exemplo muito grande nisso, na sua organização. A forma da segurança pública está estabelecida, o trabalho de articulação com o governo do Estado no segurança dos bairros, que são aqueles... Ronda dos bairros. Ronda dos bairros, aquele coisa amarela. As câmeras que já funcionam, o índice de violência, criminalidade. Barra zero, não vou dizer um número, porque como a gente não... Mas, enfim, nós não temos ocorrências. Ocorrência é de um excesso de alguém que se entusiasmou muito num bar e bebeu e fez uma arruaça, que é uma coisa que, enfim, é digerível. Não tem por conta disso. Então, nós temos sistemas de câmeras. Entendeu? Estamos tentando trabalhar ao máximo para fazer isso, trazer toda essa tecnologia para ser uma grande ferramenta para o desenvolvimento desse indivíduo, desse ser humano. Geraldo Lessa, vamos mudar um pouquinho de assunto, sair do trabalho, falar de um assunto que a gente gosta muito aqui no MCZ, na Folha de Alagoas, que é a pauta política, falar também um pouquinho de história, né? Você foi um homem que deixou o estado de Alagoas, deixou por um breve momento para jogar voleibol, depois para estar no estado do Rio de Janeiro, foi secretário do Rio de Janeiro, esteve como senador da República. Fala um pouquinho dessa saída do estado de Alagoas, dessa aventura do voleibol, você que é um homem apaixonado pelo desporto. Fala um pouquinho para a gente como foi essa ida para Pernambuco, depois para o estado do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente. E depois fala da volta também, né? Vamos embora. Vamos ver, sempre faz muito tempo, né? Enfim, já estou rodado um pouquinho, mas enfim. O voleibol ainda mexe comigo, eu participo de forma diferente, hoje num corpo mais diretivo, dou sempre colaboração do ponto de vista de consultoria na confederação, aqui ajudo bastante ao esforço que é desenvolvido por um grande jovem herdeiro do voleibol, que é hoje o Gustavo Laranjeiras, que chama-se de Gustavo Toroquinha, que herdou o nome do pai, um nome pesado no voleibol brasileiro. É verdade. Eu viajei muito, vou passar um pouco por essa viagem para dizer o seguinte: eu percebi e tive a constatação que o Toroca era muito mais importante, tinha muito mais prestígio no Rio de Janeiro, sobretudo, que era onde eu pontifiquei e morei, enfim, do que em Maceió. Era impressionante. O Toroca era uma personalidade da vida do desporto do Rio, incluindo todas as modalidades, basquete, futebol, etc. Toroca era o nome do Rio. E Maceió era um vereador, mal as pessoas sabiam a contribuição, o esforço que ele deu ao vôlei de Alagoas, e eu sou testemunha por ter vivido e militado no voleibol, mas, sobretudo, brasileiro. O Toroca teve muitos resultados positivos. Então, Alagoas foi muito pródiga e conseguiu, na gestão dele, nós tivemos resultados olímpicos, resultados mundiais, etc, etc. E ele é um cara que militou nisso tudo. Mas, enfim, nessa toada, eu fui para Recife, recebi convite para estudar em Recife. Nós vivíamos uma época, tem que contextualizar, do amadorismo. Era paixão, muita paixão. E nós fomos jogar, enfim, em Pernambuco, estudar em Pernambuco. E, no passo seguinte, fiz muitos amigos. Eu tenho hoje em Pernambuco, com extensão da minha casa. Tenho amigos dessa época, porque soma mais de 50 anos. É uma coisa que me dá muito orgulho. E fui convidado para jogar no Rio de Janeiro. Joguei no Fluminense com o Bernardo, o Bernardinho, com aquele... A data do voleibol brasileiro. Que é da minha geração, né? É o pessoal da minha geração e tal. Geração de prata. Geração de prata. E aí é que houve essa mudança. Nós conseguimos ser geração de prata porque nós fizemos essa virada de chave. Nós saímos do amadorismo e fomos para o profissionalismo, que já exigia muito mais. Você imagina, o esporte é um esporte que basicamente se caracteriza por repetição. Você treina 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você não vai concorrer com quem treina todos os dias, 6 horas por dia, enfim. E aí... Fisiologista, nutrição, aquela coisa toda. Quando fala de profissionalismo, é toda a estrutura, preparação física, fisiologia, equipamento de preparação física. Esses meninos hoje jogam como se a gente estivesse entrando num prédio para pegar o elevador, subir a escada no térreo, e eles numa cobertura no finado World Trade Center, né? Ou no Empire State, mas é uma coisa parecida. Quer dizer, cresceu a estrutura
hoje do voleibol é maior, fisicamente os jogadores são maiores. Tem uma coisa engraçada, que nós temos um centro de treinamento que a Rússia e os Estados Unidos, vez por outras, vêm para cá para treinar, que chama de a NASA do voleibol mundial. E nós somos, hoje, brasileiros, nós temos na CBV, a CBV é a principal, né, e a mais laureada confederação olímpica em resultados técnicos e resultados financeiros, né? Enfim, isso nos orgulha muito. Isso não começou agora. Ninguém dorme numa condição e acorda na outra. Isso é um processo, é uma história. E todos esses que passaram eu joguei muito influenciado pelo meu irmão, pelo Ronaldo, que jogava voleibol. Foi um bom jogador de voleibol, enfim. E essa Para quem não sabe, o Ronaldo que o Geraldo Lessa está se referindo é o vice-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. Enfim, e fiz muitos amigos aqui. Então, nós temos lá uma coisa que eu disse que era curiosa, é o seguinte: o chuveiro, se nós formos tomar banho, é uma cachoeira, porque a média é de 2 metros e pouco. Então, tudo tem que ser programado para atletas gigantes. A cama, tudo não tem padrão normal. Os equipamentos da academia são equipamentos feitos exclusivamente para aqueles meninos, para aquelas crianças de 2 metros e qualquer coisa. Então, é um negócio assim fabuloso. Enfim, faço parte dessa história que me orgulhou muito, me ensinou muito. O esporte ensina muito a você entender o coletivo, saber que definitivamente você não joga só. E voleibol, como esporte coletivo, você não joga só. Você precisa do seu parceiro, você precisa ter disciplina, você tem que ter meta, tem que aprender a perder, tem que obstinar a vitória. A vitória, ela não acontece no dia do jogo, ela acontece muito antes. Você investe no padrão, como se investe em educação. Eu não vou ter resultado com o ser humano se eu não investir em educação, se eu não investir na formação, na transformação individual. Em tudo. Então, o esporte me ensinou muito nessa coisa. Ensinou a mim e a muita gente. Muitas gerações por aí. O Bernardinho é o mais virtuoso dos atletas. Um aficionado e uma figura brilhante em todos os setores. Não à toa, ele foi convidado, quase que sequestraram ele de casa para ele assumir uma candidatura no plano nacional, para governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele tinha convite há alguns anos atrás de todos os partidos, todos os grandes partidos brasileiros. E ele, sabiamente, do meu ponto de vista e da minha relação pessoal, eu acho que ele permaneceu, ganhamos com ele no esporte. Geraldo, dando um salto agora, ainda no Rio de Janeiro, você foi secretário de Estado no Rio de Janeiro, um secretário de destaque. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência, dessa vivência, o que você visualizou lá, vivenciou lá, e o que você traz aqui para o Estado de Alagoas. Nós fizemos um trabalho que eu acho que foi revolucionário, que é essa coisa aconteceu nas 2 secretarias que eu passei, do turismo e depois no meio ambiente. Trabalhar, de fato, coletivamente. No meu caso, eu era um coordenador de talentos, eu gerenciava pessoas. E foi nós que inauguramos o setor privado, que vivia de conflitos e críticas e fases de enfrentamento com o poder público, que o poder público não sabia fazer a melhor política, que o poder público não investia o necessário para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, claro, vocacionadaço e com um potencial internacional, é o portão de entrada da América do Sul. Verdade. Enfim, e nunca estava à altura, etc. Quando eu fui convidado na época pelo Brizola e pelo Roberto Dávila, jornalista, que depois foi deputado, foi vice-prefeito, e que é meu amigo até hoje, enfim, me convidou para esse desafio. Eu já tinha passado por uma experiência na Rio Tour, que tinha um papel diferente, mas, enfim. E as condições políticas não eram as melhores na época. Quando se falasse em privatização em setor privado, sobretudo nesse campo que eu estou tratando, era sempre não era uma conversa ou uma pauta, não era uma demonizada, não era uma pauta bem-vinda. E eu disse que o que eu pensava, eu achava que tinha que trazer o setor privado para dentro da gestão. E até porque a vocação do turismo, o turismo tem uma vocação privada. É o que se fala hoje, Geraldo. O turismo é eminentemente privado. Se você pensar
em viajar, todos os seus atos e ações são privadas, do transporte que você vai fazer até o aeroporto. Enfim, e o poder público não tem a linguagem mercadológica, ele não sabe seduzir mercado. Não tinha um elemento com trade à época. Não tem um elemento. Pois é. E essa distância. Então, traz o setor privado para formular a política de atração, de sedução e a política de marketing para que a gente possa, fazer um bom trabalho. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente conseguiu fazer, inaugurou isso no Brasil, no início da década de 90, foi na época da Rio 92, isso também nos ajudou muito a trazer o setor para o trabalho e para a responsabilidade, enfim, de estar à altura. E fizemos hoje, na análise que se faz, o setor faz desse período, que foi um período muito rico. Eu diria que, do ponto de vista do poder público, foi muito rico, e eles dizem que também foi muito rico. Então, gerou, e essa experiência replicou. E, em paralelo, nós conseguimos fazer uma coisa muito importante na oportunidade da Rio 92, que foi investir. O que é que era o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era um parque industrial turístico absolutamente obsoleto e ultrapassado, com hotéis do início do século. Zona Sul ali e tal, sem muita estrutura. Muita estrutura. E o que é que eu faço com isso? Sem possibilidade de crescer. E o BNDES, na época, não tinha linha de crédito para a reforma, só tinha linha de crédito para a construção. E nós fizemos um convencimento de que tínhamos bom trânsito com o Sérgio Bessema, na época, com o Paulo Artung, que estava lá, que era uma figura magnífica, e sensibilidade para entender esses questionamentos, e nós fizemos parecido com esse assunto que nós estamos fazendo com o Banco do Nordeste. Olha, vamos apostar em modernizar e recuperar essa indústria, porque ela já está pronta, ela é mais fácil para pagar você. Você, como credor, entende isso, ele não vai parar para funcionar. Você não vai apostar num projeto que poderá acontecer, se materializar ou não. Ele já é um carro andando e um carro que eu sei que vai chegar. E um carro que vai chegar e vai ter gasolina e combustível para chegar e me pagar, que é uma coisa interessante. E aí, cabeça de banqueiro sabe que funciona muito bem nesse troço. Nós tivemos 98% de presença no primeiro encontro que nós fizemos com o banco para apresentar, pela primeira vez, excepcionalmente, uma linha de crédito para a reforma desse parque industrial do turismo, que existia no Rio de Janeiro, que pôde se modernizar, e o Rio de Janeiro recebeu a Rio 92, numa época em que não existia tanta tecnologia, tanta solução de mobilidade e uma massa de visitantes muito maior do que está acontecendo em Belém, e tirou de letra esse assunto. Por quê? Com equipamentos de alto nível e com todo esse receptivo. Eu acho que essas foram as duas grandes experiências que se traduzem numa única... trabalhar com o coletivo, essa coisa do institucional, que a gente tenta fazer lá, articular, planejar e trazer parcerias. A gente conseguiu fazer isso no turismo, no Rio de Janeiro, e no meio ambiente fizemos muito parecido. Fomos buscar gente da COP, para você ter ideia, o Gerson Kellman, que hoje é uma figura extraordinária, veio participar, porque acreditava na gestão, acreditava na política de meio ambiente que a gente estava pretendendo desenvolver e tal. Nós conseguimos abrir uma usina uma usina nuclear na época, em 1990 e qualquer coisa, quando se falava de energia nuclear, porque ela, inclusive, é uma energia limpa. Né? Enfim, quando se falava nisso, você era demonizado definitivamente. Levamos isso para o CONEMA. Eu entrei no meio ambiente com o CONEMA fechado, que é o Conselho Estadual, lá é CONEMA, aqui não sei, Conselho de Meio Ambiente. Lá é o CONEMA, que tem o CONAMA, que é o nacional, fechado. A condição é abrir, porque esse conselho é deliberativo. E o governo já tinha fechado porque tinha perdido lá dentro. Poder de decisão. Perdido lá dentro. E nós passamos todas as nossas propostas, claro, com trabalho de responsabilidade equilibrado, que preservava a questão tinha a preocupação e a pauta da preservação da conservação, mas entendia a necessidade de desenvolvimento, de crescimento. Foi a linha vermelha que foi aprovada, que é uma solução e já está
Hoje, enfim, e por aí vai. E essa história da usina, ela é emblemática porque é uma usina nuclear. Naquela época, quando se falava nisso, era um absurdo. Você pensava logo em Hiroshima, Nagasaki, E passou tudo. Geraldo, outro ponto que a gente não pode deixar de tratar foi a sua experiência no Senado Federal da República, quando você assumiu como senador. Qual foi a grande vivência, as suas contribuições e por que não continuar na vida pública através de um mandato eletivo? Eu venho de uma época em que a gente acreditava no que o Monteiro Lobato escrevia e produzia como autor. Eu digo sempre que eu acreditava na Mula Sem Cabeça, no Saci Pererê, nessas coisas, né? E vinham de uma formação muito mais programática, e com ideários e essa coisa toda. Nós éramos muito comprometidos politicamente com projetos, com programas, com essa coisa toda. Isso nos ajudou. Na Constituinte de 88, eu tive a oportunidade de coordenar o trabalho da bancada do Rio de Janeiro nos assuntos convergentes, que eram os assuntos de interesses regionais, como royalties, em função da vocação, né, do petróleo do Rio de Janeiro e coisas do gênero. Isso nos deu uma experiência muito grande com relação à produção legislativa, a capacidade de articular, e foi muito rica para muitos que atuaram naquele momento. Tinha, inclusive, um alagoano que se destacava muito naquele momento, na elite da elite do coisa, que era o José Tomás Rondonô. Me lembro disso. Que esteve aqui na semana passada, conversando conosco. Um político respeitadíssimo por todas as correntes políticas daquela época. Eu conhecia, pelo menor, nós somos parentes, somos primos, inclusive, mas eu nem conhecia, porque eu, no Rio de Janeiro, ele aqui, mas sabíamos que essa coisa toda estava lá. E campos políticos diferentes. O meu campo político não era necessariamente campo político, mas muito respeitado. E foi muito rico, que a Constituinte, o produto final da Constituinte, magistralmente conduzido pelo Ulisses, foi um momento histórico da nossa vida, né, republicana. Então, eu acho que isso nos deu muita experiência. Quando eu tive a oportunidade de ir para o Senado, eu entendi que era uma oportunidade com tempo de validade, né, porque, enfim, suplente é assim, tem tempo de validade. E o que eu poderia era dar o máximo, e para dar o máximo eu tinha que ocupar o máximo do meu tempo. Eu chegava às 7h30, 8 horas, saía às 11 e pouco, enfim, da noite, e tentava o máximo fazer o que eu podia nas comissões que já estavam, e eu tive a oportunidade de ser convidado para outras 2 comissões, né? O Saturnino fez uma indicação quando houve o vazamento da Baía de Guanabara, né, do óleo na Baía de Guanabara, naquele período. E, quando conhecia a minha história, nós tínhamos um bom relacionamento, ele sugeriu e eu presidi essa comissão, que fazia parte da comissão de infraestrutura que eu estava presente. E, enfim, presidida, entendida e fortalecida pelo Antônio Carlos Magalhães, à época o presidente da casa. Enfim, foi um trabalho enriquecedor e deu muito alerta para o que se fazer, o que se mitigar e o que trabalhar com a questão de segurança com essas atividades de risco. E o petróleo, a mineração é uma atividade de risco que nós estamos fazendo. Sim. Se todos os alertas que a gente teve oportunidade na comissão de sugerir, naquele período, fossem respeitados, nós não teríamos tido tantos problemas que nós vimos nacionalmente e, recentemente, nós vivemos aqui em Alagoas a irresponsabilidade, e aí tem responsabilidade pública e privada. Sim. A gente vai discutir a dosimetria, qual é a maior, qual é a menor, é uma discussão. Mas Mariano, tem responsabilidade pública, tem licenciamento, quem tem responsabilidade? Isso não é uma coisa que se faça assim. E estou longe de ser radical e xiita na questão ambiental, muito pelo contrário. Então, mas acho que isso é descabido. E depois, a conclusão que nós chegamos a um valor. Eu queria saber o seguinte, independente do valor, por que não é mais e por que não é menos? Qual o estudo que foi feito que estabelece que esse valor é o valor que é equilibrado para uma cidade que, historicamente, construiu um bairro, construiu uma cultura, construiu valores, construiu família, construiu memória, construiu emoções. Você tem como quantificar isso? Precifica isso. Não tem como precificar. E depois, como é que eu pego? Eu tiro esse pedaço de solo, jogo para onde? Desculpe. E jogo em qualquer outro lugar. E o impacto disso na cidade. Quer dizer,
tem como se precificar, só não se precifica isso nas pernas. Né? Tem até outro, não se precifica isso nas pernas, nem no assodamento, com outro tipo de interesse nesse tipo de coisa. Então, isso é um absurdo que a gente viu aqui. Geraldo, por que não continuar na vida pública através de um mandato eletivo? Não era a sua praia? Não. Minha praia continua sendo militar e contribuir, ajudar a aprender. Né? Embora já rodado, estou com 68 anos de idade, mas eu estou aprendendo muito. Com mais facilidade, eu acho, hoje, eu não sei porquê. Enfim, talvez a gente tenha mais tempo para refletir, a gente assimila com mais facilidade. Eu estou sempre muito disposto a aprender. É que a regra mudou muito de lá para cá, né? Os aspectos de ordem econômica passaram a prevalecer muito no sufrágio universal, nas eleições, na conferência de voto. As medições são outras. Né? Os valores éticos, morais, na sua avaliação, mudaram nos últimos 10, 20, 30 anos? Vamos fazer um balanço do que acontece nacionalmente, porque fica muito mais fácil para a gente não particularizar, né? Enfim. E dar uma dimensão que tem. Se nós fizermos, sem muito esforço, um balanço de todas as legislaturas que nós tivemos no Congresso Nacional, nós não chegaremos nem próximo do que nós estamos vendo. Completamente divorciado de qualquer pauta de interesse econômico, social, político, amplo. Independente do que esteja ali, dos agrupamentos, se prevalece esse ou aquilo, existe uma incompreensão, seja do papel individual do parlamentar, seja da bancada ou do próprio Congresso enquanto poder legislativo. A gente viu uma cena inacreditável, ninguém respeita mais a institucionalidade. A institucionalidade, o ordenamento jurídico. Né? Tomaram de assalto uma mesa, fazendo um algazarra, uma coisa de outro nível. E pior que o seguinte, sem menor consciência da gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Sem constrangimento. O que é grave, não conhece. Porque você pode fazer, a democracia é para isso. Ou seja, o regimento prevê isso. Dentro do regimento, você vai bloquear a pauta, você vai... Tem uma série de recursos. Mecanismos que você tem para se fazer, faz parte do jogo parlamentar, a discussão da ideia. A discussão é saudável ali, naquele ambiente, e é para isso, né? Me popou, era isso que eu ia dizer. É saudável e é absolutamente imperativo que haja essa diferença para que se possa crescer. Que para nós, um bom governo que almeja performance precisa de uma boa oposição, que não só seja fiscalizadora, mas ela seja indutora de boas e iluminadas ideias que eu preciso para poder me contrapor àquela posição. E balizadora, eu não posso ter uma oposição que... Desqualificada, que não trabalha programaticamente e não dá a menor coerência, não trabalha programaticamente, completamente desvinculado de uma realidade e absolutamente fora da lógica de coerência. Uma hora, uma ação e uma medida é por um motivo, de repente aquele já não é mais um motivo, mas ela continua. Enfim, não é possível. Então, isso desmotiva, não é à toa. Você vai para a sociedade, procura... Enfim, dentro dos setores, as lideranças, e você vai ver que há uma desmotivação muito grande para tudo isso. Vê o caso das emendas, é uma coisa que não precisa fazer consideração. Você ter 58 bilhões com emendas para projetos que não têm plano de trabalho. Plano de trabalho, quer dizer, enfim. Aí, essa regra de jogo, eu não sei jogar essa regra de jogo. Confesso que não sei. Aí eu não tenho competência para poder sobreviver nisso. Nesse mar, eu não sei nadar, eu vou afundar. Então, eu estou fora. Geraldo Lessa, entrevista boa, passa rápido, mas com toda a sua lucidez, com todo o seu equilíbrio. Queria fazer uma provocação. Pode fazer. Você tem um irmão, notadamente conhecido aqui no Estado de Alagoas, que é o atual vice-governador, foi governador do Estado de Alagoas por 2 vezes, prefeito da capital, vereador, deputado federal, enfim, um quadro da história da política alagoana. Pela sua ligação familiar, pelo seu laço. Se você fosse Ronaldo Lessa, qual decisão você tomaria para 2026? Você permaneceria no governo?
se lançaria para uma disputa, tentaria uma nova composição para permanecer no governo, com toda a sua lucidez, com o seu equilíbrio, o que você faria? Qual o conselho que você daria para o seu irmão do dia de hoje? Eu vou fazer melhor. Eu não vou dizer o que eu faria se eu fosse o Ronaldo Lessa, porque eu, primeiro, não tenho essa competência nem essa pretensão. Ele é muito competente, ele é um iluminado, é uma figura que, enfim, arrojado, que faz parte da história e da vida pública de Alagoas. Eu tenho maior admiração e orgulho de ser irmão dele. Admiração por ele e orgulho de ser ele. E nem sempre nós concordamos e convergimos, né, dos mesmos pontos de vista. Mas, enfim, sempre votei nele, porque não só pelas virtudes dele, mas porque os opositores também não conseguiram, pelo fato de ser irmão, não necessariamente me fazia optar por ele. E ele sabe disso. Enfim, mas sempre optei por ele, porque ele sempre se apresentou para mim como a melhor opção de voto quando ele disputou a eleição. O que eu vou dizer, o que eu acho que está no sentimento dele, que é muito mais fácil e muito mais preciso. Eu diria que o sentimento dele, nesse momento, é concluir esse mandato dele na vice-governadoria, com a experiência que ele adquiriu no Legislativo Municipal, no Estadual, no Legislativo Federal, na Prefeitura de Maceió, no governo por 2 vezes, no governo do Estado. Contribuir isso da melhor forma, de forma harmônica, que ele, enfim, possa somar e traduzir isso para a melhor conclusão e fechamento de governo possível. Se você precisar de um aliado, eu te diria que ele hoje é o melhor aliado para fechar o melhor programa de governo, ou o governo ter a melhor performance. Eu diria que essa é a vocação dele para os dias que sucedem. Só que nós sabemos que o ano que vem vai ter eleição. Nessa eleição, depende menos dele e muito mais do cenário político. Se o governador é candidato, se o governador não é candidato. Se não é candidato, ele continua colaborando e ele vai ter um grande colaborador, e eu acho que o governador está convencido disso, e quem conhece ele politicamente sabe que ele não faz qualquer outro tipo de exigência a não ser poder colaborar efetivamente com o que está estabelecido, com os programas que estão feitos. Se não acontecer isso, na minha impressão, é que ele, com os seus aliados políticos, não necessariamente os partidários, mas os seus aliados políticos, vão decidir, aí sim, coletivamente, qual é o futuro qual a posição do xadrez. E que ele vai assumir a posição desse coletivo sem nenhuma dúvida. Ele não tem nenhuma pretensão, e aí eu deixo isso com muita... Ele não tem nenhuma pretensão pessoal, e já não tinha em outras vezes que foi candidato. Ele, muito menos agora, ele não tem nenhuma pretensão pessoal de ser candidato à sucessão. Por exemplo, se o Paulo se candidata e ele conclui o governo, eu acho que faria uma excelente transição para quem vem no futuro. Ele faria isso com muita propriedade, assumindo sempre uma função e um papel estratégico de grupo, porque ele é um político, um homem público de grupo, de coletivo. Eu acho que a tendência dele é essa, e o desafio a estar errado nesse aspecto. Geraldo Lessa, secretário do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Marechal Deodoro, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no MCC Notícias. A gente quer fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para o nosso estado de Alagoas como um todo, que é emprego, que é renda, que é desenvolvimento humano, sobretudo. Quero agradecer a minha companheira de bancada aqui, Natália Barros, e quero deixar, Geraldo, um espaço para suas considerações finais. Bom, primeiro, o agradecimento é nosso, de poder prestar um pouco de conta do que nós estamos fazendo em Marechal. Isso é que é importante. Por fim, falar um pouco sobre a expectativa de sucessão, que eu acho que é essa. A expectativa de sucessão é um tema sempre palpitante. Que traga um grupo vitorioso, que tenha responsabilidade com a vida pública, social, política, econômica do Estado, de verdade. Acho que, como a pergunta que foi feita com o Ronaldo, se soma nesse projeto, sem nenhum interesse pessoal. Enfim, conclui
o que ele tem que concluir e assume o papel que coletivamente for oferecido para ele. Essa é a função que ele... Então, eu acho que essa oportunidade ela é interessante, que a gente faz um pouco o exercício de prestação de contas do que nós estamos fazendo em Marechal, que é muito interessante, muito importante. Fala um pouco da minha vida, matei um pouco a saudade aqui da bola, do voleibol, do Rio de Janeiro, que eu adoro, amo, vivo muito também lá, né, por força de uma série de relações que ainda existem. Enfim, e estou sempre à disposição. Essa conversa aqui é agradável. Eu diria que hoje é quinta, a gente ia até sexta-feira falando. A gente Muitos que agradece, assuntos. Geraldo Lessa, obrigado, Natália Barros, e até o próximo IMCC Notícias. Tchau, tchau.